Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Você já deve ter ouvido falar na expressão ganhou, mas não levou. No judiciário, ela representa o tempo entre o reconhecimento de um direito por uma decisão judicial e o seu efetivo cumprimento, ou seja, o recebimento do dinheiro. Só na Justiça do Trabalho são quase 2 milhões de processos em todo o país nesta situação, a chamada fase de execução. Para falar do assunto, está conosco o juiz do trabalho Marcos Neves Fava. Ele é doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e autor do livro Execução Trabalhista Efetiva. Juiz Marcos, é uma satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez, nos concedendo uma entrevista. E a pergunta inicial, é isso mesmo que acontece? Há casos em que o trabalhador ganha, mas não leva, ou quando leva ainda demora bastante? Infelizmente, isso acontece em grande número para o que seria desejável. O tempo no processo é o inimigo de quem tem razão. Então o trabalhador vem a juízo, ele já vem prejudicado pelo tempo de demora da designação da audiência, depois disso da designação da sentença, o tempo que o processo passa no tribunal com recurso e finalmente a parte mais difícil, a hora de converter a sentença em realidade, que é cutucar o devedor para ele tirar o dinheiro do bolso e pagar. O tempo acaba consumindo o patrimônio e acaba permitindo ao devedor que ele escape da obrigação, às vezes dissolvendo a empresa, às vezes dissimulando a propriedade de alguns bens, e ao cabo do processo, vários anos, dizem para ele, olha, infelizmente não foi possível lhe assegurar aquilo que a sentença reconheceu devido. O número de processos em que isso acontece é muito grande, infelizmente. O senhor tem uma frase que é quem tem medo do judiciário é quem tem razão. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Exatamente. Justo por isso, a cultura judiciária é baseada na ideia de preservação do direito de defesa, tomar cuidado com a pressa no processo. O processo não pode ser assodado mesmo, senão não há exercício de direito de defesa. Agora, isto exagerado, como a gente tem na prática, leva ao autor da ação, que normalmente tem alguma razão, a ser penalizado. Então quem não tem razão não tem o que perder, no máximo ganha com a perda de tempo do processo. E quem tem razão já inicia perdendo, né? Porque teve que ir ao judiciário, já é um prejuízo. Depois vai ter que enfrentar todas as etapas do tempo. E o devedor que não tem razão está belo e folgado, ele pode inclusive às vezes ganhar mais do que só o tempo, né? Porque é uma interpretação que lhe seja favorável, um cálculo que lhe seja favorável, ele consegue ainda ganhar mais, mas ele de cara ganha com o tempo de espera. Se eu devo, não nego, no foro trabalhista isso é comum, a gente tem verbas rescisórias não pagas. Primeira audiência, devo? Vai pagar? Não, eu vou esperar a sentença. Pronto, o tempo vai de novo beneficiar quem não tem razão e prejudicar quem tem razão. Bem, no livro que eu mencionei no início, na abertura do programa, o senhor faz referência a 3 fontes para o problema da execução trabalhista no Brasil. As questões estruturais, as questões ontológicas e as questões interpretativas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dessa crise motivada por essas 3 fontes. O processo em geral e o processo de execução trabalhista enfrentam uma crise contemporânea. Esta crise se revela pela ineficácia. O processo anda e não termina, ou custa a terminar, ou ainda como mencionamos agora há pouco, termina, mas não entrega aquilo que é devido a quem tinha direito. Esta crise de eficácia do processo tem razões da própria estrutura do processo. Então, será preciso haver modificações na estrutura legislativa, as leis de processo não são adequadas, na estrutura física dos tribunais, a gente precisa estar às vésperas da implantação, por exemplo, do processo eletrônico, fisicamente preparados com computadores que deem conta do volume de processamento, a internet em banda larga, etc. E, sobretudo, talvez principalmente, a estrutura de pessoal. O juiz e os servidores, não só no problema da quantidade, que é absolutamente insuficiente hoje, mas sobretudo na preparação específica de juízes e servidores para essa faceta do processo. Isto envolve conhecimentos interdisciplinares. Claro. Quem vai para a execução deve conhecer economia, deve conhecer cálculos, deve conhecer administração, para os atos serem mais lógicos e menos dispendiosos. Esta preparação será importante para eliminar as causas estruturais da crise do processo. Muito bem, eu gostaria que o senhor falasse um pouco então sobre cada uma dessas situações, dessas fontes, né,
da crise da execução trabalhista no Brasil e o que o senhor imagina de saída para essas situações. O senhor, inclusive, se refere no aspecto ontológico, numa palestra que eu assisti do senhor recentemente, que o processo ele precisa ser caro para o devedor. E aquilo que eu mencionei há pouco, né, aquela frase, quem tem medo da justiça é quem tem razão. Exatamente. Veja, explicar as crises do processo do ponto de vista ontológico significa reconhecer que o processo muda a realidade na fase de execução. Até a fase de execução, o processo é fácil porque ele é papel. Eu escrevo a sentença, posso ser um erudito, faço citações em italiano, lanço latim aqui e tal. Isso tudo é lindo e pode ser bom para a aplicação do direito. Mas não aplica direito, não muda a realidade. Sim. Quando o oficial de justiça vai à caça do devedor e lhe penhora bens, aí eu estou interferindo na realidade. E isso é difícil. O devedor que já resistia no plano da abstração do processo, apresentando petições e tal, vai resistir muito mais na fase de execução. Então, tomar a crise ontológica é reconhecer o processo de execução muda a realidade. Mudar a realidade é muito difícil. Se fosse fácil mudar a realidade, a gente teria um país melhor por decreto, por exemplo. Fazemos um decreto, a renda mínima de todo mundo vai ser 10 mil reais. Está resolvido o problema. Não muda a realidade. O papel não muda a realidade. Então a crise ontológica decorre disto. O processo de execução enfrenta uma dura dificuldade que é superar a realidade. Isto às vezes se manifesta pela falta de patrimônio. Veja, o reclamante vai à justiça, tem sentença favorável, e o réu não tem dinheiro. O que é que eu vou fazer com isso? Viro de ponta cabeça, chacoalho, não cai uma moeda do bolso dele. Não tem carro, não tem patrimônio imobiliário, não tem conta no banco. O que é que se faz com isso? Eu não consigo converter a realidade com um pedaço de papel chamado sentença. Então, esta é a principal característica da crise do aspecto ontológico. E no aspecto do interpretativo, o senhor fala que o juiz precisa silenciar as partes, que o juiz precisa ter mais iniciativa, não simplesmente ficar mandando a parte falar e ele decidir em certas situações. Temos no processo de trabalho um mecanismo muito mais avançado do que o processo comum, que é a autonomia do juiz na condução da execução. A CLT e o CPC não faz isso, diz o juiz executa o processo. Transitada em julgada a sentença, disponível a sentença, o juiz, o artigo é literalmente esse, ou as partes, mas o juiz começa e cumpre a execução. Então, desta perspectiva, o juiz tem o dever, não é uma faculdade, o dever de conduzir bem o processo de execução, como ele faz, e os juízes do trabalho fazem normalmente, com a fase de conhecimento. Então, lá no civil, façamos um paralelo. Lá no processo civil, a parte tem que requisitar provas. Se ela não requisitar provas, as provas não serão realizadas. No processo de trabalho, na fase de conhecimento, 765 da CLT, o juiz determinará as provas necessárias e indeferirá as desnecessárias. Se a parte pedindo ou não, o juiz vai fazer o que é necessário. Isto funciona muito bem na fase de conhecimento, mas na fase de execução o juiz fica dizendo, diga ao reclamante qual é a conta, diga ao reclamante onde está o patrimônio, agora diga ao réu o que é que achou da conta que o reclamante... Não é isso, né? No mesmo espírito da fase de conhecimento, o juiz, à medida do possível, deve correr com o processo de execução sem chamar as partes. Né? De preferência chamar o reclamante lá ao final dizendo, o dinheiro já está aqui, pode levar embora, terminei o meu trabalho. Aí sim o trabalho está terminado, porque a Constituição garante o acesso ao judiciário não como um acesso à sentença. Ela garante o acesso ao final do processo de execução. Então, quando está escrito lá no artigo 5º, o processo tem que ser célere, durar tempo razoável, não é o processo de conhecimento, é o processo, que é um só e só termina com a entrega do bem, da vida que foi perseguido com a petição inicial. Por isso eu sustento que o juiz tem que ter uma postura de interpretação mais ativa da sua participação na execução. De preferência, não chama ninguém, não avisa o réu do que está acontecendo, não pergunta nada ao reclamante e, quanto for possível, andar com o processo sem o concurso das partes, mais eficaz para a sentença. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.